E já estamos de volta, você nos acompanha em mais um programa pela sua TV FAMESP, TV Unesp, onde nós levamos sempre informações importantes para que você possa estar aí acompanhando e nos dando a oportunidade de trocarmos de informações, essas informações importantes que são gerenciadas pelos profissionais que aqui nós convidamos, para que você sempre tenha esse conteúdo tão importante com relação ao cuidado da sua saúde. Sempre que nós estamos aqui, é bom lembrar que a FAMESP ela é gestora das unidades em Botucatu, Bauru, Tapetininga e também Tupã. Em Bauru nós temos o Hospital Estadual de Bauru, o Hospital de Base, também a Maternidade Santa Isabel, o AME, aqui em Bauru. Em Tupã nós temos mais uma unidade do AME, em Tapetininga também uma unidade do AME, em Botucatu nós temos o Luci Montoro, o Saidan, hospital próprio da FAMESP, e ainda nós temos ações no HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu. Então, são ações que acabam ajudando a você, cuidando da sua saúde, fazendo com que você tenha as melhores informações, e as informações corretas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o nosso rim, aquele órgão, os órgãos responsáveis por qual parte do nosso corpo. E se assim você vai entender a partir de agora, convidei a doutora Trícia Nunes, ela é médica nefrologista no Hospital Estadual de Bauru e vai nos auxiliar nesse entendimento, nessa compreensão tão importante que vai nos dar a oportunidade de conhecer melhor e cuidar melhor da nossa saúde. Doutora Trícia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, nos dando a oportunidade de compreender um pouco mais. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Como nefrologista, é muito importante para a gente estar tentando divulgar e difundir a questão do impacto que tem a doença renal crônica, no mundo todo, da prevalência, que ela é uma doença muito prevalente, e de como a gente pode estar tentando, junto com a população, estar prevenindo aí a principal consequência, que é o paciente chegar para precisar de uma terapia, de hemodiálise, de diálise. Muito bem. Olha, a gente sempre pergunta para os profissionais, e eu gosto, nós somos uma TV educativa, e a TV educativa é sempre importante a gente educar cada vez mais aqueles que nos acompanham, porque hoje a gente tem, eu sempre digo, a internet, ela nos ajuda e às vezes atrapalha, Porque tudo que eu preciso de informações eu vou lá e às vezes não é a informação correta que está ali, E aqui a gente não tem como não ter essa informação correta pela profissional que nós temos aqui conversando hoje. O que é o rim? Vamos pensar educativamente, o que é o nosso rim? Então, na verdade, o rim, nós temos 2 rins no corpo, São 2 órgãos que são muito importantes para fazer funções como filtrar o nosso sangue, eliminar toxinas, controlar a pressão do sangue, a pressão arterial, poder também produzir hormônios que são importantes para os ossos e para o sangue, então para a anemia. Então, quando a gente não tem esse hormônio, a gente fica com anemia. Então, essas funções, elas vão sendo perdidas, conforme a gente vai evoluindo com a doença renal crônica. Então, nada mais é do que perder essas funções tão importantes que os rins desenvolvem no nosso corpo. E quando a gente fala nessa doença, a gente está falando na perda dos 2 rins, Então, quando a gente tem doença renal crônica, a gente está com os 2 rins trabalhando menos. Apesar que eu consigo viver com um rim só hoje, Sim, então, a gente consegue viver com um rim. Porque a gente tem no rim, cada rim tem partezinhas, que a gente chama de néfrons, que eles são as unidades que trabalham, como se fossem os operários. Sim. E esses operários, graças à nossa Constituição, eles são muito além do que a gente necessita. Então, a gente consegue viver com um rim só. Só que essa pessoa que tem um rim só, ela tem que ter cuidados, mas porque ela não tem aquela quantidade a mais que a gente tem, E tanto que quando a gente nasce, aquelas criancinhas que nascem com muito baixo peso, muito prematuras, elas têm um risco, com o avançar da idade, de no futuro ter doença renal crônica, porque elas nasceram com um número menor dessas unidades, desses operários aí que o rim precisa para trabalhar de forma adequada. Existe muitos casos? Não. A gente tem, hoje, graças é possível ver alguns registros. Graças à evolução, a gente consegue que bebezinhos muito prematuros
sobrevivam, que antes eles acabavam não evoluindo, a gente não né? nem falava nisso, né? Vai nascer de 7 meses, já era um risco de morte. Hoje não, a gente tem criança que nasce com 500 gramas, que sobrevive. Então, esses não tiveram tempo adequado para desenvolver o número adequado de néfrons, né? Dessas unidades. Então, no futuro, isso pode ter um impacto e eles são, sim, considerados pacientes com maior risco de evoluir para doença renal crônica. Você falando isso, né, eu fico pensando, olha que importância, né, de todo esse estudo, porque assim, já nasceu com isso, então todos os médicos já têm que ter essa informação, exatamente, já pensar nesse tratamento, nesse cuidado, porque é de todos os órgãos, né, nós estamos falando do rim aqui, né, mas assim, todos os profissionais já têm que ter esse discernimento, né, e essa capacitação para poder dar esse andamento e cuidar dessa criança. É, né? Isso que a gente está tentando, né, e todo março, né, a cada ano, há 19 anos, a Sociedade de Nefrologia mundiais, elas fazem essa campanha de conscientização que é para realmente, assim, a pessoa que tem mais risco, ela já tá antenada, né? O profissional de saúde, lá na saúde básica, que isso é o mais importante, que hoje eu, como nefrologista, eu cuido muito mais de quem já não tem mais rim do que porque é o paciente que está fazendo terapia lá, já de substituição renal, do que quem está lá no começo, no risco. Esse profissional lá da saúde básica, o clínico geral, que a gente quer também conscientizar para que já preste atenção no paciente que nasceu com baixo peso, no paciente diabético, no paciente obeso, no paciente hipertenso, no paciente de risco, aquele que tem múltiplos cálculos renais, o paciente que é tabagista, né, que toma medicamentos que podem potencialmente afetar o rim. Então, aquele doente que tem risco, esse tem que estar sendo visto. Por quê? Porque se eu precocemente identificar que ele já está evoluindo com alguma alteração, eu posso tentar evitar que ele chegue lá no final, que é o que a gente não quer, que é na perda da função renal. E, além disso, eu posso estar atuando para que outros fatores não interfiram, né? Se eu já tenho um fator de risco, poxa, evitar que eu fique hipertenso, né? Que eu não cuide da minha pressão, que eu tenha hábitos de vida inadequados, que eu evolua com obesidade, porque tudo isso vai sobrecarregar mais meu rim, e aí no futuro isso tem um impacto. Você falou essas questões, eu vou pensando aqui, né? Você vai falando, eu vou me atenando aqui como paciente, né? Como jornalista, mas também como paciente nessa informação. Nós, seres humanos, né? A gente não cuida da nossa saúde, né? E o rim, ele parece que assim, é tão silencioso, né? E quando acontece alguma coisa, é porque ele já está sendo afetado há muito tempo, né? Então, quais os cuidados que a gente tem que ter hoje? A gente falou desse cuidado do profissional, que está olhando para uma criança, está olhando para todo um processo. Quais os cuidados que nós, a partir de entendimento, né, como mais adulto, mais jovem, aí a gente tem que ter com o nosso rim? Então, você falou uma coisa muito certa, né? O problema da doença renal crônica é que ela não é como, por exemplo, uma doença que dá dor. Então, a dor é um sintoma que chama muito a atenção do paciente. Sim, então, se eu tenho dor, ele vai cuidar, exatamente. Né? A doença renal crônica, ela vai sendo aquela perda progressiva das funções do rim. E, infelizmente, pelo fato da gente ter aquele número a mais de néfrons, o rim vai dando conta, só que está diminuindo. Hora que chega lá, que está funcionando menos aí do que 40%, 30%, olha quanto que eu já perdi de funcionamento. Sim. Aí eu começo, às vezes, a ter as manifestações. E aí já perdi o tempo de estar atuando sobre essa perda, né? Já chegou num grau que o rim já está funcionando bem menos. Aí a gente começa a ter os sintomas. Então, realmente, a importância dessas campanhas são para tentar alertar o paciente de quem tem fator de risco, está sempre de olho. Então, não só o profissional, mas eu, como diabético, eu, como hipertenso, que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que tomar as medicações corretamente, que eu tenho que procurar, né, a assistência para estar avaliando. É tão fácil dosar uma creatinina, que essa é a campanha que a gente tem esse ano, né, como que seus rins estão ok, essa é a campanha. Por quê? Porque se eu tenho essa dúvida, eu tenho que procurar, né, para estar sempre avaliando a minha função renal.
Além disso, hábitos de vida saudável que todo mundo deveria ter. Se todo mundo tivesse, a maior parte não seria obeso, não teria hipertensão, não teria diabetes. Lógico que a gente tem um fator genético que interfere, mas existe o fator ambiental. A incidência diminui, né, no processo. Sim, e a gente cuidar disso. Então, prevenir. Não fazer. Ter hábitos de vida saudáveis é tanto prevenção, então eu não vou ganhar peso, eu vou comer preferencialmente frutas, verduras, os alimentos que não são ultraprocessados. A gente sabe que esses alimentos são bem deletérios para a saúde. Mais fácil, mas que acaba com a nossa saúde, não tenho dúvida. Tem sódio, tem gordura, tem conservante, tem química, né? Coisa que não faz bem para ninguém, para o rim e para nenhum outro órgão. Então, tentar se alimentar com os alimentos mais saudáveis, com os temperos mais saudáveis. Então, tentar diminuir um pouco essa questão do sódio. O brasileiro e de uma forma geral, as pessoas consomem uma quantidade de sódio muito além do que é o recomendado, tá? Então, tentar, e se a gente substituir isso por outros temperos mais naturais, a gente consegue ir trabalhando o nosso paladar, porque é difícil, né? A gente fala, o sódio dá sabor. Culturalmente, né, a gente tem isso, né? E quando a gente consegue diminuir, a gente percebe que não faz tanta falta, né? E fazendo isso de forma gradativa, porque não adianta a gente também ser radical e falar, hoje eu vou parar, porque você não vai se adaptar a isso, né? Fazer atividade física regular durante a semana, cessar tabagismo, né? Consumo de álcool também, cessar o consumo de álcool, consumir a menor quantidade possível, parar de ingerir bebida alcoólica, né? Cuidado com a automedicação, né? Porque as pessoas se medicam muito e a gente sabe que tem medicamentos que podem ter consequências, não só para o rim, mas para outros órgãos, mas falando de rim, as pessoas usam muito anti-inflamatório de uma forma indiscriminada, o anti-inflamatório não hormonal, e ele é uma medicação que pode afetar o rim se usado cronicamente sem indicação, né? Então, esses tipos de cuidados, se eu tenho um histórico familiar, né, se eu já tenho um familiar que tem problema renal, então isso pode, né, ser hereditário, então ir atrás, procurar também saber se a minha saúde renal tá adequada, né? A questão do líquido, a gente tem um pouquinho de medo de falar em relação à ingestão de líquido, porque não é uma orientação global. Mas, porque, por exemplo, o paciente renal crônico nas suas fases mais avançadas, ele reduz, a gente tem que ter cuidado com essa ingestão. Mas, de uma forma geral, nós, pacientes saudáveis, né, que não tem problemas de saúde, ingerir quantidade de líquidos adequadas, de água, de sucos naturais, evitar aí os refrigerantes, né? É assim que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida e prevenir as doenças. E essas doenças crônicas são as doenças que muito afetam os rins. Hipertensão, diabetes, obesidade. Então, se eu cuidar disso, eu vou evitar. Eu vou evitar, né? que mais que uma carga dentro do meu rim, né? A gente fala, né, então essas orientações tão importantes, você que nos acompanha aí, a doutora Trícia Nunes, aí, médica nefrologista, né, nos dando essa orientação no nosso programa de hoje. Doutora, eu Reginaldo, né, eu não bebia água, por exemplo, né, e eu passei a consumir água, muita água, a partir do momento que eu fui para uma academia, né. Você sente, né? A necessidade, você percebe a necessidade. Mas a maioria das pessoas, até você falou, né, que a importância do exercício físico, né, de todo o processo também, para cuidar, mas o brasileiro é muito sedentário, né, e ele acaba não consumindo a quantidade exata de água para alimentar os nossos órgãos, né. Isso também é um dos fatores que acaba tirando... É um fator importante. Por quê? Né? Porque eu concentro mais minha urina, eu posso ter mais chance de ter cálculo renal, posso ter mais chance de ter infecção urinária, né? E a gente precisa dessa hidratação do corpo para funcionar, para perfundir bem os órgãos de uma forma geral. E às vezes a gente fica esperando a sede, mas a sede já é uma manifestação que está faltando água no nosso corpo, né? É um mecanismo da gente ir atrás, né? Então a gente não precisa esperar ter sede, a gente tem que ingerir uma quantidade adequada de líquidos, e isso varia muito de profissão para profissão, do quanto eu gasto ou do quanto eu não gasto. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha num ambiente muito quente, numa caldeira, num local, ela vai precisar ingerir às vezes muito mais líquido do que uma outra pessoa que não. Quem tem uma transpiração maior, porque tem pessoas que transpiram mais, vai precisar ingerir mais líquido do que outras. Então, a gente tem uma faixa, ingerir 2,5 litros de líquidos por dia, né? Mas isso vai ser uma orientação que tem que ser individualizada. Tanto que tem pessoas que têm problemas de saúde que não vão poder ingerir isso, e tem outras que necessitam de mais porque eles estão expostos.
por exemplo, um maratonista, uma pessoa que faz atividade física intensa, vai precisar de muito mais. Então, por isso que, quando a gente fala sempre de líquido, a gente tem um pouquinho de cuidado e de atenção, porque existe uma indicação, mas a gente individualiza isso. Aí muitos acabam substituindo a água por um refrigerante, então, e aí já não é legal, porque daí já tem ácidos, produtos industrializados. O ideal é você, preferencialmente, tem gente que não gosta de água, né? Mas então eu falo, saboriza essa água, coloca umas gotinhas de limão, põe as frutinhas dentro da água, que daí dá um sabor, que não vai ser um refrigerante, vai dar um gostinho, né? Teoricamente a gente deveria beber água, mas isso não vai atrapalhar. Mas aí só para enganar a gente mesmo, né? Facilitar, vamos fazer assim, exatamente. Né? E uma outra questão da nossa saúde aqui no Brasil, ela é sempre curativa e não preventiva. Isso é muito complicado. Como a gente lidar com isso culturalmente? Como orientar? Porque eu tenho certeza que chega pacientes como você fala assim, olha, você já devia ter vindo, né? Você já devia ter procurado, mas a maioria não faz esse processo, né? Eu até digo, nós trabalhamos aí no Brasil com o sistema do SUS. Mas eu vou lá no SUS, vai me demorar minha consulta. Mas se eu estou bem, eu posso esperar, né? Se eu estou bem, eu posso marcar uma consulta lá que demore 3 meses, 4 meses, né? Não só na hora que eu chego lá, aí vai demorar todo esse processo às vezes, e aí a gente não consegue ter essa curativa, né? Essa coisa importante. Eu acho que isso é muito complexo, porque hoje a gente vê um sistema de saúde super saturado na parte de tratamento, né? Isso, hoje a gente não tem vagas de terapia dialítica, de hemodiálise, a gente está sofrendo isso muito, é um impacto muito grande para a saúde, não só aqui em Bauru, mas em várias cidades que a gente conversa com os colegas nefrologistas, então o fato desses pacientes aí não terem e demorarem para conseguir essa vaga, às vezes precisarem ficar internados esperando a vaga do tratamento, né? E esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre a questão do custo. Cada vez que eu avanço, a doença renal crônica ela tem estágios, né? Estágios mais precoces e estágios mais avançados. Cada vez que eu avanço nesses estágios, o custo desse paciente fica altíssimo, vai aumentando, até chegar num custo bem elevado, que é o que precisa da terapia dialítica, né? E o custo não é só para o sistema de saúde, é de uma forma geral para todo o sistema. Por quê? Porque esse paciente acaba não conseguindo trabalhar, ele acaba não tendo mais, às vezes, a sua qualidade de vida, a sua condição de trabalho, então ele também não contribui, né? Então isso vai virando uma cascata. Então o que é importante, né? É o que você falou, é a gente conscientizar, talvez lá na infância, né? A criança sobre a questão do autocuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso prevenir, eu preciso ter uma boa saúde para que eu não venha a desenvolver doenças. E uma vez que eu tenho essas doenças, eu ficar atento à minha saúde. Então, o autocuidado, de uma forma geral, eu acho que é a forma que a gente tem de prevenir, né? E como profissional de saúde, são essas questões que a gente tenta fazer. Campanhas, né, de conscientização. Então a gente vai fazer aqui agora na quinta-feira um simpósio, tentar falar um pouquinho da doença renal crônica da parte médica, da parte da enfermagem, da parte que a gente chamou um educador físico para falar da importância da atividade física para a saúde renal, a nutrição, a questão da importância da... Porque eu acho que assim, aquela frase que o peixe morre pela boca é muito clássica, e né? E nós somos um todo também, exatamente. Né? Nós somos um todo, né? Por isso, essa multiplicidade de profissionais, né? Ela vem a somar com o nosso entendimento também, né? Porque você fala, eu só vou tratar do rim, não, mas o seu rim, se você não fizer isso, como nós estamos colocando aqui, né? São vários pontos, se a gente não tiver uma saúde adequada, não cuidar da alimentação, não fizer atividade física, não adianta só a gente tomar a medicação. Lógico que vai ajudar, né? Mas falta. Eu falo isso muito para os pacientes. Eu falo, olha, que bom que você toma o remédio, mas a gente precisa melhorar essas outras partes até para o remédio funcionar. Tem trabalhos que falam que se você consumir muito sódio, você perde a ação dos seus antihipertensivos. Então, você precisa melhorar isso, né? Exatamente. Aí, quando o paciente já chegou, não tem mais jeito, doutora, é o transplante ou ele continuar ali fazendo um tratamento de hemodiálise? É esse processo? Porque, na verdade, quando a gente tem uma perda tão significativa da função renal, a gente não fala muito só em números, mas geralmente aí quando assim está funcionando menos do que 10%, né, isso é individual também, geralmente esse paciente não fica mais bem. Quer dizer, aquelas substâncias, toxinas, né, sujeiras, entre aspas, que o rim deveria estar eliminando, excesso de água, vai começar a fazer muito mal, ele vai ficar com falta de ar, vai ficar demasiado, não vai conseguir comer direito, vai começar a ter náuseas, vômitos. Então, esses produtos são tóxicos para o nosso organismo.
Então a gente precisa fazer o quê? Limpar esse sangue de alguma forma. A gente tem 3 terapias. O transplante, a gente coloca um rim novo nesse paciente, que vai fazer mais ou menos a função, né? Lógico que não é igual, mas é muito próximo do que a gente faria, né? Porque ele está ali filtrando o tempo inteiro. A gente tem a hemodiálise, que é utilizar um filtro onde a gente passa esse sangue e limpa. E a gente tem a diálise peritoneal, que a gente usa o filtro, que é uma membrana do nosso próprio organismo, que fica aqui na barriga, no abdômen. Então o peritônio age como um filtro. Então a gente tem essas 3 formas de tentar limpar o sangue. E para cada paciente vai ter um tratamento adequado, né? O transplante, entre todos, né, desde que bem indicado, porque o transplante o paciente vai ter que submeter uma cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, ele vai ter que tomar medicamentos que diminuem a imunidade. Então, pacientes que tiverem infecções ativas, pacientes que têm neoplasia ativa, esses não podem, né? Então, desde que bem indicado, entre todas as terapias, é o que melhor tem sobrevida, né? É o que mais próximo se assemelha ao nosso rim. Mas não é porque a gente não pode transplantar que a gente não vai ter os outros métodos. Exato, eu falo sempre para meus pacientes. Cuidar, né, deles, né? Eu sempre falo para meus pacientes. Ainda bem que você tem um rim substituto, né? Que você pode fazer através da máquina. Porque se você tiver um problema cardíaco muito grave, né? Eu não tenho como substituir o coração, exceto por um coração novo, né? E o rim a gente tem essa possibilidade. Aí a gente vê, eu até entrei nesse assunto, né? Porque uma das reclamações dos pacientes, às vezes, eu preciso de uma cadeira para fazer a hemodiálise, eu preciso disso, né? Eu preciso daquilo. Mas a gente vê ainda que aqui, por exemplo, no Hospital Estadual, né? Mesmo que ele ainda não tenha cadeira lá, que ele vá para casa e venha fazer só o tratamento, ele continua internado e vai fazendo esse tratamento, né, doutora? É difícil? Ele poderia estar na casa dele, a família quer que ele esteja na casa dele? Sim, mas que a gente colocou aquela questão. A gente ainda tem uma estrutura, né, que não comporta todos os necessitados, né? E aí tem uma fila, tem todo um processo, né? Então, na verdade, é uma questão, assim, que nós, como médicos, a gente não pode deixar o paciente morrer sem o tratamento. Sim, exatamente. Então, como foi a forma que, não só aqui no estadual, mas como nos outros unidades de saúde, né? A gente tentou, a gente consegue para que a gente não seja negligente e deixe esse paciente sem terapia. A gente mantém ele internado para fazer nos horários que a gente consegue. Sim. Mas ele não deixa de fazer. Ele está sendo assistido, ele está fazendo o tratamento. Hora que o sistema de regulação de vagas encontra uma vaga, porque isso não compete a gente. Não compete a gente, exatamente. Hora que ele encontra uma vaga ambulatorial para esse paciente vai e consegue receber alta. Então, foi a forma que a gente conseguiu, fora aumentar outras terapias, né? Fora tentar estar sempre fazendo alguma medida para que esse paciente consiga ir embora mais rápido. Se ele não tem onde dialisar ambulatorial, ele pelo menos tem onde dialisar internado. Exatamente. É que se ele vai para casa, não tem como ele retornar depois. Não. Tem todo um processo de entrada, de saída, é tudo muito, e tem a questão de que os horários não são fixos. Não é um centro de terapia. São algumas máquinas que os hospitais disponibilizam para fazer, por exemplo, no paciente quando ele tem um problema agudo, que ele pode ou não recuperar. A gente utiliza também essas máquinas para fazer esses pacientes. Né? Então, aí ele tem essa disponibilidade estando dentro da unidade, né? Então, a máquina está vazia, vai disponibilizar para aquele paciente naquele momento. Terminou, vai para um outro paciente. Então, né? Exatamente. Então, é um aparelho que vai sendo revezado entre eles. Entre agudos, entre crônicos, entre vários horários. Tem paciente que às vezes, infelizmente, faz mais tarde, no outro horário. Então, não é um esquema como a gente tem lá no crônico, no lá ele vai no horário dele. Vai no horário dele, certinho. Exatamente. Então, mas a gente gosta de esclarecer isso aí, porque a população entenda, não né? Entende, ela não entende. Eu tenho certeza também, se nós estivéssemos no lugar, eu queria que o paciente estivesse lá na comodidade da casa dele, ir à unidade só para fazer, ele só precisa fazer isso, né? Claro, mas se nós não temos uma estrutura, a gente tem visto aí, né? O Estado tem se movimentado, Sim. né? O país todo tem se movimentado para ampliar esse número de atendimento, né? Mas ainda não é suficiente para todo mundo, né? Se a gente for ver a nossa região aqui, ela é muito mais de 1,5 milhão de habitantes, né? Sendo gerenciado por essas unidades. Enquanto a gente não conseguir atuar lá atrás, na prevenção, exatamente, a gente vai estar sempre com essa questão. Por quê? Porque as doenças crônicas, elas estão cada vez mais prevalentes. Então, vai chegar um dia, e outra, com a tecnologia, o paciente vive mais hoje, ainda bem, né? Mas ele chega nas consequências, que às vezes é perder a função renal e tal. E aí a gente não vai ter nunca vaga suficiente se a gente não começar lá atrás a conscientizar, olha pessoal, vamos tratar aqui para não chegar lá.
Óbvio que está todo mundo fazendo, né? Está tentando ampliar, vão ter outros serviços, tudo, porque a gente tem um número específico, não dá para colocar mais do que aquele doente naquele lugar. É um tratamento muito, muito delicado. É muito, muito sério, precisa ter uma qualidade de água, de tratamento, tudo certinho para que esse paciente não tenha consequências. Exato. Então a gente também não pode pôr, né, a carroça na frente dos bois e dar algum problema. A gente tem que fazer isso da forma certa. E fazer por fazer também não adianta. Não, a gente tem que fazer da forma correta. Só que, infelizmente, a gente sabe que essas vagas elas vão abrindo e daqui a um tempo talvez isso não seja suficiente de novo. Então, vamos atuar lá na prevenção, vamos cuidar desse paciente no princípio, quando ele não tem, e acompanhar adequadamente para que ele não consiga, né, não precise chegar lá na terapia diagnóstica. Naturalmente, se a gente não se cuida na nossa juventude, né, na nossa mocidade, na nossa juventude, na velhice a gente vai sofrer. Nós temos um país envelhecendo, né? Nós temos um país envelhecendo. Né? A gente tem a população mundial chegando, né? Hoje, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu não via tantos pacientes com 90, 95 anos. Não, hoje é praticamente natural, né? Então, só que infelizmente, assim, ou felizmente, né? Porque a gente chegou nessa idade, a gente tem as complicações. Então a gente tem que chegar o mais saudável possível. Cuidar disso daí, né? Cuidar dessa nossa saúde. Quem envelhecer, todo mundo vai, né? Esperamos que sim, né? O rim envelhece, exatamente. Né? Só que se a gente conseguir envelhecer com uma qualidade melhor, né? Controlar essas doenças que vão aparecendo com o envelhecimento e principalmente, né? Atenção para os órgãos que são alvo dessas doenças, da hipertensão, do diabetes, a gente pode ter um futuro melhor para esse paciente. Esperamos sim. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa, eu queria que você fizesse aí vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho para orientar essa população que está em casa. Quais são os principais cuidados hoje que nós devemos ter? Aquele que principalmente não tem nenhuma comorbidade hoje, vamos lá, e depois aqueles que têm as comorbidades para a gente orientar essa população que está em casa. Então, para quem não tem comorbidade, gente, vamos tentar ter o estilo de vida mais saudável possível, né? Fazer atividade física, a gente sabe que o tempo nosso é curto, mas se a gente sabe, não vou fazer porque eu faço uma vez ou duas, faça o que você conseguir e vai aumentando progressivamente, né? E dá prazer depois, porque se a né? gente não começar, né? A gente nunca, então, fazer atividade física, consumir alimentos naturais, né, in natura, evitar tantos alimentos ultraprocessados, né? Cuidado com o sódio, ingerir líquidos, preferencialmente água, suco de frutas naturais, de uma forma adequada aí, numa média de 2 litros e meio, mas óbvio, dependendo das suas atividades, você vai precisar de mais ou não, né? Cessar hábitos de vida que não são adequados, como tabagismo, consumo de bebida alcoólica, cuidado com a automedicação, procure sempre um profissional de saúde quando você tiver necessidade de uma medicação ou de um tratamento por mais tempo, né? E atenção, né? Atenção para o autocuidado, acho que isso é o fundamental. Agora, quem tem comorbidades? Aí quem tem comorbidades, é importante estar atento a isso. Então, procurar, estar sempre reavaliando. Então, se eu tenho hipertensão... Atenção em dobro, né? Vou procurar saber dosar minha creatinina, que é um exame barato e fácil da gente conseguir, tá? E cuidar dessa doença. Isso é o mais importante. Então, se eu tomar os medicamentos de forma correta, fazer essa avaliação múltipla que a gente estava falando, sim, de ter hábitos de vida saudável, de fazer atividade física, porque tudo isso controla as doenças. Então, a gente sabe que fazer atividade física, consumir alimentos com menos sódio, faz com que a nossa pressão fique mais controlada. Perder peso, cuidado com a obesidade, né? Não deixar chegar aí na obesidade e estar sempre atento à sua saúde. Nós estamos no momento agora para relembrarmos essas ações, mas isso acaba sendo constante todo ano, né? Então, na verdade, a gente foca no mês, né, de março, para dar uma ênfase, né? Mas isso tem que acontecer sempre, né? A gente está sempre trabalhando, a gente está sempre trabalhando o nosso doente e quem está ao redor dele. Doutora Trícia Nunes, médica nefrologista, a gente agradece a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de orientar essa população que tanto necessita. Muito obrigada, viu? E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. A edição de hoje do FAMESP Entrevista com a doutora Trícia Nunes, médica nefrologista. No mês de março, lembramos sempre, né, do cuidado com o nosso rim, e ações importantes dessas campanhas nos favorece e também nos fortalece para que a gente possa compreender e, claro, a informação através das nossas pesquisas, através da nossa iniciativa, transforma-se em realmente conhecimento. E conhecimento
preferido é o cuidado que a gente deve ter para a nossa saúde. A gente volta na próxima semana, aqui pela sua TV Unesp, TV FAMESP, em mais um programa especial, falando com os nossos convidados e levando informação a você, para você cuidar melhor da sua saúde. A proposta da FAMESP sempre está aqui a apresentar a você.